Olá, vamos meditar um pouco hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura se encontra no livro de Mateus, no capítulo 7. A gente vai ler do versículo 1 ao 8, depois do versículo 14 ao 15 e depois do 21 ao 23. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é sagrado, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem, e voltando-se contra vós vos estrelhassem. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo o que pede recebe, e o que busca acha, ao que bate se lhe abrirá. Estreita, porém, é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Guardai-vos dos falsos profetas, quem vem a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje vem nos falar a respeito das nossas atitudes, né? No sentido de que nós não podemos viver algo que nós não falamos, que nós não pregamos. Né? No começo do evangelho, Jesus vem falar, não julgueis para não ser julgados. Pois o julgamento com que julgais serás julgados, e com a medida que medis serei medidos. Depois, mais adiante, ele vem falar que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que estás no céu. Né? Porque muitas das coisas que nós falamos não condiz com aquilo que nós vivemos. Então, como teve o evangelho já nessa semana que foi falado a respeito disso, foi falado que aquilo que a gente fala precisa casar com aquilo que a gente vive, precisa casar. Aquilo que a gente vive precisa casar com aquilo que a gente fala. Porque senão nós estaremos sendo hipócritas, pessoas vazias, belas por fora e sepulcros caiados por dentro, com podridão, com ossos dentro. E nós precisamos pedir a Deus essa graça de vivermos isso que fala no versículo 21, que a gente tem que, mas que fala, né? Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo com muita sabedoria e com muito fervor. E todos os dias da nossa vida a gente precisa pedir essa graça do Espírito Santo. Essa graça de praticarmos o que de fato nos leva para perto de Deus. Praticarmos aquilo que é da vontade do coração do Pai. Para que não aconteça conosco de sermos apartados dele. Para que não aconteça conosco dele não nos reconhecer. Né? Não nos reconhecer. Então nós precisamos parar de falar um pouco e praticar.
E quando nós falarmos, aquilo que a gente fala precisa se casar com aquilo que a gente pratica, com aquilo que a gente vive. Aquilo que a gente vive não na rua, na frente das pessoas apenas, mas aquilo que a gente vive dentro da nossa casa, com a nossa família. Se você é casado com seu marido, se você tem filho com os teus filhos, se você ainda é solteiro, é com seus pais, com irmãos, primos, que são a sua família. Então, Espírito Santo, nós pedimos a Ti esta graça no dia de hoje. Vem, Espírito Santo, e nos ilumine e nos ajude nas práticas de Deus, para que nós não nos percamos no meio do caminho. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever e me ajude a evangelizar compartilhando este vídeo com mais pessoas. Até mais!